Pastor Jerônimo, escritor, bem-vindo ao programa Manhãs em Cristo. É uma grande honra estarmos aqui consigo para mais uma edição hoje. Muito obrigado, irmão Eddie. É sempre um É, prazer estar aqui. Pela primeira vez que estamos juntos neste programa e estou muito feliz. Eu estou bem, graças a Deus, e espero que também o irmão esteja bem, junto com os estimados ouvintes que estão nos acompanhando de casa. Espero que todos estejam gozando de boa saúde. na verdade, estamos a gozar desta saúde, até porque estamos na presença do homem de Deus. Não tem como continuarmos com as mesmas enfermidades. Queremos aí começarmos novamente esta conversa sobre o livro que vai mesmo ser lançado brevemente, antes do sim. Queremos conhecer um pouco mais sobre a vida do pastor. Quem é, na verdade, o pastor Jerônimo? Maravilhoso. Essas são as perguntas mais básicas, É né? verdade, é verdade. Eu creio que a maioria dos nossos estimados ouvintes já conhecem um pouco do histórico do pastor Jerônimo, mas É, queremos que também temos lá novos estudantes, aliás, novos ouvintes é que talvez verdade. estão que também curiosos. O pastor Jerônimo é primeiro cristão. Esta é a Hum, minha verdadeira identidade. Eu sou filho de Deus, nascido de novo é pela verdade. fé em Jesus Cristo. Esta é a minha identidade primária, não é? Além daquela natural humana, Hum, que sou também moçambicano, apesar uhum, de que muitos já vinham me confundindo por causa de ter vivido muito na diáspora, mas sou moçambicano, natural de Zavala, província de hum, Inhambane. Cresci numa família, portanto, composta por uma camponesa e um médico. hum, Cresci, tive uma infância quase normal, não é? Quase normal, porque hum, não era assim tão normal, não é? Mas cresci, tive a minha infância junto com a família. Só com os meus 19 anos comecei a aventurar. Nessa altura saí do país. Com os hum, meus 19 anos para a antiga Swaziland, hoje é Eswatini, e hum, onde passei lá alguns 9 anos, tanto na formação técnica profissional, assim como, portanto, também é onde conheci a Cristo no ano 2000. Neste hum. caso, foi uma transição maravilhosa e que ditou o restante da minha caminhada até o dia de hoje. É Então, verdade. esses anos que estive na Suazilândia, aliás, desde o primeiro ano que pisei na terra de Swatini, tive a oportunidade de conhecer o Evangelho pela primeira vez. Apesar de ter crescido numa família religiosa, Hum, mas não conhecia o Evangelho. Até hum. que cheguei na terra de Eswatini, onde tive o Evangelho pela primeira vez e tomei a decisão de aceitar a Cristo no Hum. ano 2000. Estamos a falar há quase 25 anos atrás. É verdade. E nós ficamos mais curiosos quando o pastor diz uma infância quase normal. O que é que está a tentar esconder ou retratar neste quase normal? Quase normal, porque eu nasci diferente, não é? Eu Hum, nasci com, digamos, muitos dizem deficiência, mas eu digo o propósito de Deus. Eu hum, nasci com a mão esquerda sem dedos completos, não hum, é? Então, naturalmente, na sociedade onde você é diferente dos outros, da maioria, você é classificado em algumas terminologias é verdade. e sofre alguma, digamos, tem uma discriminação Uhum, social de algumas formas, não é? Em algumas dimensões. Graças a hum, Deus tive uma família que sempre me amou, nunca senti isso na minha família, hum, mas lá fora, com os amigos, na escola, colegas, hum. sempre você sentia que era diferente. E como é que encontrou a motivação para continuar a estudar? Vimos que o pastor, além de ser licenciado, também é mestrado. Certo, certo. Bom, quando eu saí em Moçambique, só tinha o nível médio do ensino Hum, na coisa acadêmico. Então, até porque eu parei, não é? Porque não, a família já não reunia as condições para uhum, dar a continuidade.
Mas quando eu saí para a Suazilândia, encontrei-me com pessoas que estavam dedicados com estudos, não é? Mas eu já tinha aquele fervor dentro de mim de que eu quero estudar. Eu quero estudar. Uma das primeiras tarefas que eu assumi, ou seja, os primeiros desafios que eu assumi era estudar o idioma inglês na Suazilândia, logo no primeiro ano. Eu conheci um amigo que também estava na igreja onde comecei a frequentar. Ele, por uma coisa tão interessante, ele me inspirou tanto, porque ele conhecia as escrituras, ele citava versículos da Bíblia sem pensar alguns segundos. Eu fiquei tão curioso. E, por consequência, também era um professor do inglês, mas era moçambicano, vivendo na Suazilândia, e era um professor de inglês. Eu disse que não. Se é um moçambicano que fala inglês como ele, eu também posso. Então eu dediquei-me para estudar inglês e, graças a Deus, na segunda lição já podia, portanto, decorar tudo que eu aprendi na primeira lição. Isso é uma questão da dedicação e curiosidade e também desejo de ser diferente, isso é de crescer mais. É verdade. O pastor falou de ter cobiçado alguém a citar versículos. Qual é a relevância de alguém citar versículos sem precisar de pegar a Bíblia? Meu irmão, eu acho que é uma das coisas que eu tenho ensinado, que se você quer crescer na vida, tem que ser uma pessoa curiosa. É verdade. Tem que ser uma pessoa curiosa, que tenha alguma ambição, que tenha referências, pessoas que se tornam referência na sua vida, que você deseja que eu quero ser como aquela pessoa, eu quero alcançar aquele nível e se calhar ainda superar, não é? Mas eu tinha essa curiosidade, eu sou ambicioso naturalmente, não é? Por isso que acabo assumindo desafios que naturalmente uma pessoa que nasceu numa família onde eu nasci, com talvez limitações físicas que eu pretendo ter, não é? Parece que eu tenho, mas não tenho, porque Deus me capacitou. Então, naturalmente, também na sociedade, eu te digo, a sociedade em que eu nasci, a maioria das pessoas tem um índice muito elevado de baixa autoestima. Um índice exagerado de baixa autoestima, porque é uma sociedade, é uma comunidade muito, muito pobre e também, digamos, em condições literárias, também a maior índice de pessoas não, portanto, que não tem um nível acadêmico mais assim superior. Portanto, é muito fácil quando você sai. Até quando eu saí de lá, já tinha capacidade de falar em português, mas não ousávamos falar português porque tínhamos aquela baixa autoestima. Que tal se eu errar? Não é tentar falar português e eu errar no meio da comunidade. E às vezes quando fala naquela comunidade é como se fosse a gingar para ele. Sim, claro. Lá na comunidade não há como falar português. Mas se você sai um pouco, encontra pessoas que falam português, até você tem medo e vergonha de falar, porque achas que você vai errar. Sim, então o índice de baixa autoestima era muito elevado e aquilo era quase uma espécie de fixação mental. É verdade. Não é? Então, para romper várias barreiras que eu rompi até o dia de hoje, é mesmo graças a Deus. É verdade. E nós estamos a ver essa situação de decorar os versículos. O Jesus no deserto, por exemplo, começa a aparecer o diabo e começa a dizer, está escrito. Sim. Imagina se ele não dominasse os próprios versículos. É que a palavra de Deus, logo Deus, quando dá orientação aos filhos, do coração, não é? No teu coração, e as intimarás aos teus filhos, e delas falarás, assentando em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te, e assim como levantando-te. Portanto, era uma ordenança que Deus deu aos filhos de Israel. E nós também somos dado o mesmo ensinamento através das Escrituras, que nós temos que meditar na palavra, temos que estudar a palavra, temos que viver da palavra, ler, estudar, e assim como meditar. E quando nós temos exercitado este processo, a palavra de Deus, o Espírito Santo nos ajuda a conservar essas palavras em nossos corações. É verdade. E estamos a ver aí na trajetória do pastor Jerônimo a sair da terra de boa gente para outro país, não é? Para
Também ver outros campos de emprego, escola e outras coisas. E um sonho de escrever um livro. Como é que surge? Na verdade, eu diria que já vinha pressionando, ou seja, reprimindo essa ideia, não é? Porque lembram que eu disse, cresci num ambiente onde ser alguém que tenha referência era quase uma coisa que nunca se mencionava, não é? Verdade. Era algo que nunca se sonha para alcançar como uma pessoa daquela sociedade. Portanto, já tinha essa ideia que tenho muita coisa que posso compartilhar, que possa inspirar, possa impactar, possa educar, possa instruir as pessoas, mas quando sempre me vinha aquela ideia de que escrever livro, eu dizia, como que posso escrever um livro, não é? Como que posso, uma pessoa como eu, sim, como que posso escrever, não é? Mas por causa das experiências que venho tendo, principalmente na área de aconselhamento de casais, foi descobrindo que havia uma grande necessidade. Falei sobre isso numa das entrevistas que tive recentemente com uma das estações emissoras também, que teve um casal, não é? Entre tantos outros casais que tenho aconselhado e que tenho encontrado quase digamos, as mesmas semelhanças e as semelhanças mais comuns que eu tenho encontrado em quase todos os casais é a falta do conhecimento de matérias necessárias para gerir a sua vida conjugal. Portanto, a falta deste conhecimento que leva muitos casamentos ao colapso, ok? Alguns podem até não chegar a uma separação ou divórcio, mas vivem uma vida disfuncional. Portanto, a falta de conhecimento, de facto, tem dizimado o potencial de muitos casais. E, claro, famílias, assim como enfraquecendo a sociedade. Portanto, quando me deparo com esta falta de conhecimento entre casais e com o que eu já fui aprendendo e tenho aplicado e funciona, eu digo, olha, eu tenho uma coisa que pode contribuir. E também testemunhando da alegria que tenho visto aos casais que têm a oportunidade de trazer esses conselhos e a alegria, a paz, a superação, as vitórias que eles têm ganhado com isso. Eu poderia contribuir para mais. Então, o medo de pensar em escrever livro já foi superado pela expectativa de contribuir maior para mais famílias. É verdade. E também tendo esse pensamento de Jesus, de que o nosso primeiro altar, a nossa primeira igreja é a própria família. Pastor. Certo. Muita gente, quando sai para fora, nós até podemos admirar, mas lá em casa há muita confusão. O homem, por exemplo, há um pastor que diz que nós só aprendemos como lidar com a família naquele dia do casamento apenas. Claro, e temos abordado sobre essa situação muitos, porque este livro visa equipar os noivos antes do sim, antes daquele grande dia em que já vão estar no altar perante o homem de Deus ou até perante as autoridades civis, para assumir um compromisso de amar um ao outro. Muitos chegam nesta data só preparados para questões do evento, mas não estão preparados para a vida depois do sim. Até porque até o tempo de namoro, estamos muito busy, salão, vestido, e às vezes são brigas, porque o dinheiro não chega. Não chega. Então, é nesse contexto que nós escrevemos este livro para poder consciencializar. Primeiro, queremos consciencializar as pessoas que há uma necessidade de preparação. E depois providenciamos o conteúdo que leva as pessoas a se prepararem da melhor forma. Porque muitos não sabem que há necessidade de serem preparados.
É A verdade. única preparação que eles sabem que é necessário é de encontrar o vestido, aquele fato, aqueles detalhes da cerimônia, É verdade. as roupas de lobolo e tudo mais sobre aquela festa e, se calhar, a preparação sobre onde vão residir depois Do disso, casamento. do sim. Aliás, até que muitos não começam a viver juntos depois do casamento, Hum, já vivem juntos antes do casamento. hum. Portanto, nós trazemos aqui esta visão bíblica baseado portanto, nos princípios divinos para ajudar essas pessoas que vão entrar no casamento para se prepararem da melhor forma, de uma forma adequada, a preparação da mente e do coração Hum, antes daquele dia, porque a preparação para o evento é um evento único e passa. é Enquanto que a verdade. preparação do coração e da mente é que vão te manter firme e também ter a possibilidade de desfrutar o melhor na vida conjugal. É verdade. Ainda nesses tópicos para introduzirmos este livro, ah, muita gente, por exemplo, quando nós queremos conduzir um carro, temos uma escola, ou quando Certo? estamos para pregar, até temos uma escola de Bíblia. Por que Uhum. não existe, ou há necessidade de existir uma escola de amor? Claro que em alguns países tem, eu quero acreditar que em Moçambique também tenha, não é? Hum. Mas não é assim tão popular, não é assim tão comum. E não é Tem, muito não é adquirido. porque muitas pessoas não têm esse entendimento que é uma necessidade fundamental. Hum, Nós já só aderimos às coisas que nós sabemos que essas são necessidades fundamentais. é verdade. Então, temos igrejas que têm trabalhado muito em consciencializar casais para se preparar e não só casais que já estão, portanto, unidos em matrimônio para Hum, irem buscar conselhos aos pastores, aos líderes, conselheiros e hum, por aí em diante. Mas a maioria das igrejas não tem essa ciência, não hum, é? Os líderes também não foram preparados e, hum, portanto, eles não se preocupam em preparar os outros. uhum, Alguns que têm uma tendência de querer preparar os outros, às vezes têm poucos recursos que hum, acabam, portanto, caindo no erro de preparar casais de acordo com os princípios culturais, hum. que muitas das vezes falham em dar fundamentos básicos e sólidos para sustentar a vida É conjugal. verdade. E Yeah. falando nisso, pastor, conheci um homem de Deus que tinha um casal muito rico na sua igreja. Eram pessoas fiéis que ajudavam muito aquela igreja, mas eles viviam em pancadaria, aquele Uau. casal. Então ele disse que depois ele pensando, vendo o esforço daquele casal, chamou para um aconselhamento. O erro dele foi aconselhar o homem aqueles conselhos bíblicos. Mas a partir daquele dia, diz que nunca mais lhe atenderam, nunca mais apareceram na igreja. Uau. Então, há esse medo, de alguma forma, da parte dos homens, tanto das mulheres, para aceitar um aconselhamento também. Sim, principalmente na ala masculina, Hum, os homens é que têm resistido mais a receberem conselhos. hum, Porque, naturalmente, o homem, de acordo com os princípios culturais, estamos a hum. falar, vamos lá, sou. Awa angala iyo. Não sei? Awa nuna angala iyo. É o nosso Yeah. dialeto. Sim, sim, sim. Que o homem Ou não não precisa é, de ser aconselhado. já sabe tudo, não é? Essa é uma suposição, é uma Hum, presunção completamente errada, hum, porque ninguém sabe tudo. E principalmente na vida conjugal, você, você vai ficar surpreendido o quão pequeno você é em termos da matéria, das matérias, do conhecimento das matérias da vida conjugal. hum, Só que temos um problema muito sério e mais grave ainda, que é a questão do orgulho, não é? hum, Porque, naturalmente, quando alguém pensa que já sabe alguma coisa e o orgulho humano diz que você já sabe, não precisa mais de ouvir de ninguém. hum. Então, aí já é um grande problema, é um grande obstáculo para alguém receber conselho. Ainda que saiba que não está a conseguir, mas o orgulho diz que não, você vai Vamos conseguir. conseguir. Você vai conseguir, só tenta um pouco mais.